Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje seguimos com a nossa jornada pelos fundamentos da doutrina espírita. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos companheiros Osmar, Kátia e Guilherme. Olá, queridos amigos, Adriano, Guilherme, Kátia, uma grande alegria estarmos juntos. A você que nos acompanha, querido amigo ouvinte, seja bem-vindo mais uma vez a mais este episódio do Espiritismo em 30 Minutos. Olá, amigos. Olá, Adriano, Guilherme, Osmar. Olá, os nossos queridos aí, companheiros que nos acompanham nos episódios. E hoje nós estamos aqui com grande alegria para mais um bate-papo gostoso hoje para falar sobre os espíritos. Olá a todos os companheiros aí que estão conosco nessa jornada. Prazer estar com todos vocês. E hoje o nosso tema é um dos mais importantes da doutrina espírita, um dos que geram talvez medo também entre as pessoas que estão conhecendo o espiritismo e um dos mais instigantes, né? Nós vamos falar sobre o que e quem são os espíritos, né? Afinal, de onde que eles vêm? Como que eles vivem? E qual que é a relação deles conosco, não é? E para começar o debate, gostaria de perguntar para vocês: o que é o espírito? Então, na definição de Allan Kardec, né, ou pelo menos o que ele recebe a resposta da espiritualidade, porque ele formula essa pergunta no Livro dos Espíritos, né, na questão 66, os espíritos nos dizem que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Na verdade, nós somos espíritos, né? Aqui ele está se referindo, de forma geral, a todos os espíritos, todos os seres criados por Deus. Então, nós somos todos espíritos criados, os encarnados, quanto os desencarnados. Acontece que, para a gente pensar um pouquinho, nós não fomos criados já prontos assim. Nós somos criados simples e ignorantes também na definição do Livro dos Espíritos, ou seja, criados como princípios, princípios espirituais na natureza, vamos dizer assim, nos seres inferiores, como vegetais e animais, e como princípios espirituais mais primitivos, e vão fazendo, né, esse princípio espiritual o seu processo evolutivo através das infinitas, vamos dizer assim, inúmeras e infinitas reencarnações até até o nosso aprimoramento e entrada na condição de espíritos humanos. Então, até podemos chamar dos seres anteriores à humanidade como princípios espirituais e quando entram na humanidade como espíritos. E aí daqui da humanidade para a angelitude, né? Que esse é o processo evolutivo do espírito. Então, acho que um primeiro conceito importante aqui para nós hoje é de que nós somos espíritos. E daí também podemos refletir depois o que significa para nós nos compreendermos como espíritos e não como um corpo físico, né? Na verdade, nós somos um espírito que temos um corpo físico e um intermediário semimaterial que Kardec vai chamar de perispírito, que é o intermediário entre o espírito e a matéria. O Osmar fez uma colocação importante aí da questão da reflexão, né? De que sou espírito. E eu deixo mais uma provocação. Nós somos seres complexos, né? Porque nós somos constituídos de um corpo, mas em essência nós somos espíritos. Então, até no Evangelho nós temos o cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Nós temos uma ferramenta, que é esse corpo físico, como encarnado aqui na Terra, para que a gente possa operar a nossa evolução. Se a gente saiu lá do vegetal e chegamos aqui à fase hominal, nós já caminhamos muito, mas nós temos ainda muito que caminhar nesse processo evolutivo. Então nós percebemos que são milênios e milênios e milênios de processo evolutivo. Então nós já conhecemos isso, não é nada novo para o espírito isso, passar por essa evolução. E nós estamos a caminho, né? Então, quando o Osmar fala assim que é eterno, a gente ainda tem várias encarnações, nós teremos mesmo várias ainda experiências. E essas experiências agora, como homem, né? Como espírito encarnado, é a grande chance que nós temos, né? Com esse corpo físico, de nos aprimorarmos.
né? Nós já tivemos outras, mas hoje, não, pensando em presente, nós estamos nessa encarnação. Então, a importância de conhecermos o que é o espírito como essência, ou seja, nós conhecemos, né? Quando a gente fala assim, conhece-te a ti mesmo, a gente não está falando de conhecer o corpo, conhecemos. É conhecer a sua intimidade. Quando nós falamos conhecer a nossa intimidade, é o espírito que traz bagagens, né, de outras existências. Então, ela fala, nós somos seres complexos, por isso criados por um ser inteligente. E nós temos esse princípio inteligente. Quando fala nessa semelhança, nós temos esse semelhança com Deus, né? Nós temos esse princípio inteligente, mas a inteligência suprema nos criou, né? Como seres também nesse princípio inteligente. Eu acho que essa questão 23, que é, vamos dizer assim, o início, né? A primeira menção que Kardec vai pôr com relação aos espíritos nas perguntas, eu acho que ela é muito importante porque ela abre esse elo, esse laço entre espíritos e Deus. Enquanto na primeira pergunta lá ele coloca que é Deus e a espiritualidade responde que é a inteligência suprema, vai colocar que o espírito é o princípio da inteligência, é o princípio inteligente, né? Ou seja, nós somos os únicos, né? Como espíritos, nós somos os únicos que temos esse, vamos dizer, essa aproximação com Deus tão direta, né? Claro que tudo que ele criou tem um pouco dele, mas nós temos essa relação da inteligência. Nós somos os únicos que podemos compreender Deus e que iremos compreender Deus, né? Porque nós temos esse princípio inteligente. E aí a gente tem uma coisa bem interessante que vocês falaram em relação à questão de que nós somos espíritos, né? E às vezes tem muito preconceito, às vezes até um medo entre os próprios espíritas de berço, às vezes, de ver espíritos, né? Porque para quem nunca foi numa casa espírita, não é algo que você vê com frequência, tá? Quando você vai numa casa espírita, você tá vendo ali as pessoas encarnadas, os móveis não se mexem, eles não levitam, eles não se comunicam com a gente. Então é algo assim que tá muito fora do senso do natural, né, que a gente tem mesmo na casa espírita. E eu lembro quando eu fazia evangelização infantil e depois quando eu dava aulas na evangelização infantil, sempre que a gente ia falar sobre espírito, a gente fazia uma dinâmica com as crianças, onde a gente anunciava a elas que íamos mostrar um espírito para elas na semana seguinte. E aí elas iam todas embora todas empolgadas, né, falando com os pais que iam ver espíritos na semana seguinte, e algumas com medo, outras com curiosidade, né? E aí na semana seguinte nós levávamos um espelho para a sala de aula. E aí, ao entrar, fazíamos sempre, né, uma encenação ali, deixávamos a turma para fora e entrando um a um na sala, e aí um a um ia encarando o espelho e mostrávamos ali a imagem deles mesmos, né? E falávamos que estávamos mostrando espíritos, mas encarnados, né? Porque essa é uma questão, né, que é muito importante da gente entender, né? Que todos os espíritos, via de regra, encarnam, né? E que todos os encarnados são espíritos. Nós, como o Osmar falou, nós temos um corpo, mas somos um espírito. E como espíritos, fomos criados simples e ignorantes e temos um objetivo na nossa criação, que é a evolução moral e intelectual, né? E a evolução moral ela vem acompanhada da caridade, né? Ela é uma exigência, né? A prática da caridade para que a gente possa evoluir, né? E quando nós não estamos encarnados, nós estamos no mundo espiritual. E no mundo espiritual, nós também precisamos da matéria, que é o perispírito, né? Que faz essa conexão entre o corpo material e o espírito. E mais do que isso, é o nosso corpo, entre aspas, físico no mundo espiritual, né? E aí tem um conceito importante na doutrina espírita, que é a tríade Deus, Espírito e Matéria, né?
Então, esse conceito ele é muito importante, né? Então, Deus é a inteligência suprema, como a gente já viu. O espírito é essa inteligência individualizada que foi criada por Deus. E a matéria é tudo o resto. Então, tudo que a gente vê e não é Deus nem espírito, é matéria. E quando a gente vê um espírito enquanto nós estamos encarnados, nós estamos também vendo a matéria, que é o perispírito. É porque energia é uma capacidade da matéria, né? É uma propriedade da matéria. Então, quando a gente fala em energia, a gente está falando também em algum tipo de matéria ou uma capacidade da matéria. Então, no mundo espiritual, essa tríade, né? Deus, Espírito e Matéria, que Kardec vai chamar de Trindade Universal, é, o Kardec chama essa matéria primitiva de fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal ele está preenchendo, na verdade, ele é uma matéria primitiva de todo o universo eternamente, porque Deus cria eternamente. E essa matéria primitiva, ela se transforma, ela fica mais adensada, tanto na nossa dimensão material, quanto na dimensão espiritual, ou nas várias dimensões espirituais. Então, quando a gente fala em vida no mundo espiritual, plano espiritual, nós estamos falando em matéria também, porque é matéria numa outra dimensão, como a ciência também, inclusive, já cogita, que a matéria vai existir em outras dimensões além das nossas quatro, né? Que é as três materiais e o tempo. Então, o mundo espiritual é matéria. E a intermediação desse mundo espiritual com o nosso mundo físico se dá através do perispírito, porque ele se comunica com os dois planos. Uma outra coisa importante é que quando lá no Gênesis bíblico está escrito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a gente às vezes pensa que Deus é humano. Então, a sua imagem e semelhança como se Deus tivesse características humanas. E ao contrário, nós é que temos uma marca divina, que somos herdeiros de Deus, viemos de Deus, temos uma marca divina. Então temos não em potencialidade infinita como Deus, mas temos uma potencialidade de amor, temos uma potencialidade de fraternidade, de tolerância, de caridade, de benevolência, de indulgência, de compreensão, porque viemos de Deus. Então isso também é muito importante, são os atributos do Espírito, né? Nós somos espíritos, todos nós, e temos esses atributos. Não em grau máximo, porque Deus é que tem tudo em grau máximo, nunca chegaremos a essa condição de Deus, mas chegaremos a conhecer a essência divina desenvolvendo esses potenciais. Então, nós temos esses potenciais de amor, de misericórdia, de caridade, de inteligência, de imaginação, de memória, da vontade, que é uma grande força da alma. Então, acho que isso traz muita esperança. Nós temos uma marca divina. Nós temos a assinatura de Deus em nós, como espíritos que somos. E o que muda para nós nos considerarmos e nos conscientizarmos que somos espíritos, né? Que a vida material é temporária, que as experiências que a gente passa são para nós espíritos e não para o corpo físico que vai ficar na matéria, que os relacionamentos que nós temos são de espírito para espírito, não são de corpo para corpo. Isso tudo gera envolvimentos, gera responsabilidades, gera consequências. São muitas reflexões que a gente faz a partir desse conceito de que todos nós somos espíritos. Aí do que o Osmar está falando, me surgiu o seguinte, né? O Osmar falou do perispírito e da densidade, né? Densidade dos mundos espirituais e a densidade aqui também, né? Do nosso perispírito. Conforme nós vamos evoluindo moralmente, o Osmar estava comentando assim, que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, nós podemos, a partir desse desenvolvimento, nós vamos evoluindo e podemos evoluir para outros mundos. Porque hoje é muito comum as pessoas falarem assim, nós vamos para um mundo de regeneração. O planeta Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Então, para que nós possamos habitar um mundo de regeneração, o nosso perispírito tem que ter uma densidade menor, porque vai ser um mundo onde essa densidade material vai ter que ser menor. E isso como que eu adquiro? Porque é mérito de cada um.
é através dessas construções na caridade que o Adriano bem lembrou e o Osmar aí citou. Então, a partir do momento que eu vou me aprimorando como espírito, né, nessas condições das potencialidades que eu trago, porque todos nós trazemos como criatura divina, a princípio, um grau muito pequeno e vamos avançando. A partir do momento que eu vou avançando, a cidade material vai diminuindo, né? Então, por isso que os espíritos até colocam para Kardec o seguinte: nem tudo nós conseguimos compreender. E por que nós não conseguimos compreender? Porque ainda estamos muito mais ligados à matéria, então, numa densidade muito maior, e ainda a nossa inteligência não consegue abarcar tudo aquilo. Então, a partir do momento que eu vou evoluindo, claro, há uma evolução material, da inteligência, da ciência, da pesquisa, mas também há essa evolução espiritual e moral que faz com que eu vá compreendendo cada vez mais. Né? Então, tudo isso traz uma responsabilidade muito grande para nós. O Osmar começou a fala dele colocando: eu sou espírito, eu preciso entender que eu sou espírito. E quando eu passo a compreender que eu sou espírito, a responsabilidade das minhas ações eu já trago para mim, né? E não para o outro. Tudo que eu for, todas as ações vão ter alguma reação. E por quê? Também o Osmar lembrou que nós estamos todos imersos no fluido cósmico universal. Né? Então, por isso que existe ação e reação. Claro que existe, porque existem também leis divinas dentro da nossa concepção como espírito. Então, nós precisamos trazer a responsabilidade agora para nós. Então, viver como espírito é compreender a nossa condição e trazer todas as responsabilidades das nossas ações para o bem ou para o mal para nós. A responsabilidade é nossa. Eu quero eu quero viver no mundo de regeneração, eu quero viver. Então eu vou construir a partir de hoje, no mundo de provas e expiações, a minha condição para habitar mundos superiores. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, e isso demanda construções no bem diariamente. Não é algo assim, eu vou aguardar o mundo de regeneração chegar, e o que seria falta de idade para conosco? Porque um espírito que não está adaptado, como pegar uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental e colocá-la numa série, sei lá, num pós-doutorado. Ela não vai se adaptar, porque ela não tem condições intelectuais para isso ainda. A mesma coisa para nós. Nós somos merecedores daquilo que almejamos, né? Então, para eu ter mérito, eu preciso construir. Então, o espírito é um eterno aprendizado, uma eterna construção. E aí vocês tocaram num ponto bem interessante, né? Que é exatamente essa evolução moral. E Kardec, com a mesma curiosidade, né, pergunta aos espíritos sobre essa classificação ou essa evolução, né? Então os espíritos respondem que assim não existe uma classificação linear, perfeita, mas que dá para dividir os espíritos em três grandes grupos, né? Os espíritos imperfeitos, onde nós temos mais predominância da matéria, uma inclinação maior ao mal e um espírito mais ignorante. Os bons espíritos, que têm um predomínio ao bem, um desejo de ajudar o próximo e um conhecimento maior. Conhecimento esse da lei geral, né? Como a Kátia falou, da lei de Deus, né? Dos ensinamentos aí sobre as leis divinas. E os espíritos puros, que são moralmente, intelectualmente perfeitos, né? Eles não estão mais sujeitos à reencarnação. É a nossa meta, digamos assim, né? E o espírito perfeito, puro que a gente conhece é Jesus, né? Então, dentro dessas duas classificações, fica muito claro que os espíritos que habitam a Terra ainda são espíritos imperfeitos, que estão buscando, né, esse aperfeiçoamento, vencendo a ignorância através dos estudos, através dos conhecimentos e do aperfeiçoamento moral, e
mudando essa inclinação do mal, né? Então por isso que a gente ainda vê muita dor, muito sofrimento na Terra, né? E aí dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, no item 3 ali, diferentes categorias de mundos habitados, existe um complemento a isso, que é uma análise em relação aos planetas que a gente tem, né? Então, eles estão falando aqui sobre vidas em mundos, em mundos que não são a Terra, e aí os espíritos trazem aqui uma classificação também dos mundos habitados. Então, eles dividem em mundos primitivos, onde há um destino, né, das primeiras encarnações da alma humana, ou seja, um mundo onde a gente tem muito mais sofrimento, muito mais dor, onde esses espíritos imperfeitos, né, recém-criados, são encaminhados. Depois nós temos os mundos de provas e expiações, onde existe o domínio do mal sobre o bem. O mundo de regeneração, que já foi citado aqui nesse episódio, né, nos quais as almas, né, que ainda têm o que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mas ainda é um mundo mais ou menos equilibrado entre bem e mal, né? Depois os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os celestes ou divinos, né, que são as habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então o mal já não entra mais nesses mundos. E aí, para complementar, eles dizem que a Terra pertence ao mundo de provas e expiações, que é a segunda classificação nessa régua, né? Então, assim, nós ainda estamos engatinhando no nosso desenvolvimento espiritual. Essa aqui é a verdade. Temos muito a aprender, temos muito a evoluir e a colocar em prática também, né? Eu lembro muito da frase de Jesus que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase, ela, como todas que Jesus fala, né, e os exemplos que ele traz são muito profundas, são muito profundos. E essa frase tem várias reflexões. Primeiro que esse mundo não é necessariamente o mundo exterior, é o mundo íntimo, né? Então, no mundo tereis aflições, porque a nossa intimidade ainda precisa ser aprimorada. Então, isso vai trazer aflições. As aflições fazem parte do processo de vivência do espírito e de expansão da sua consciência e da sua condição moral. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo íntimo dele, não o mundo exterior, né? Porque ele já é o governador da terra. Então não existe para nós essa ideia de que Jesus venceu um diabo ou coisa parecida, ou venceu porque ele é o dono de tudo. Não, ele venceu o mundo íntimo, porque ele foi criado por Deus, também simples e ignorante como nós, porque ele é um espírito também, mas muito mais antigo. Então ele venceu a si mesmo. E isso nos traz uma reflexão do nosso relacionamento com o nosso mundo íntimo. Porque na verdade se trata disso, né? Então eu estou na Terra, a Terra é um mundo de provas e expiações, e ela ainda desperta em mim diversas condições que são as minhas fragilidades. Então, no orgulho, no apego à materialidade, no poder, na vaidade, na arrogância, no mando, né, no comando, no mandar, no desobedecer ou na rebeldia, no apego às questões das substâncias químicas entorpecentes. Todas essas situações são minhas fragilidades, cada um tem as suas, né? Sexualidade irresponsável, desenfreada, alimentação desenfreada, ou menos alimentação, ausência de alimentação, que também é outro problema, né? Então tudo é o equilíbrio. Isso tudo está na nossa intimidade, nós precisamos vencer. Então, vencer o mundo é vencer a si mesmo, e não nos deixar levar pela matéria. Então, é comandar a matéria e não ser comandado por ela. Esse é o nosso desafio. Quem manda em quem? Eu mando na minha condição material, enquanto estou encarnado, ou a matéria é tão poderosa diante de mim que eu me deixo levar por todas as ilusões da matéria? Né? Então, a gente vê os espíritos na Terra assim, nos mais variados níveis. Tanto um Gandhi, que abre mão de tudo, um Chico Xavier, que abre mão de tudo, quanto aqueles mais apegados, que matam por qualquer situação, por qualquer condição. Então, as mais variadas situações nós temos na Terra.
onde estamos? Nesses graus aí que o Adriano citou, de Kardec, né, da escala espírita, questão número 100, onde estamos nessa graduação? O apego à matéria para nós é tão forte que a gente não consegue deixar a matéria ou não? E aí vem a questão, para onde irei após a minha desencarnação? As pessoas às vezes têm medo da morte, né? Talvez por causa disso. Para onde irei? Qual será a minha condição após a minha desencarnação, já que eu sou um espírito? Irei para onde a minha consciência me levar. Irei para onde os meus sentimentos me levarem. E isso também é esperançoso, porque eu posso melhorar meus sentimentos. Eu posso transformar meus sentimentos. E aí eu melhoro a minha condição moral. E aí, consequentemente, a minha vida espiritual se torna mais feliz. E essa é uma questão importante, né, que o Osmar trouxe em relação a essa mudança, né, moral de cada um de nós, né? Porque realmente essas classificações, como eu falei, elas não são fixas, não são nem muito ao certo corretas, digamos assim, e com certeza existe muita variação entre essas três classificações de espíritos e também entre os mundos habitados ali, mas todos nós estamos em progresso, né? O espírito imperfeito hoje, ele pode ser o bom espírito amanhã. E como que isso é alcançado? Exatamente como o Osmar falou, dobrando as más inclinações que nós trazemos conosco, né? E a reencarnação é uma ferramenta importante para que a gente consiga melhorar, né? Colocar à prova tudo que a gente aprende e vivencia com uma matéria mais próxima, mais densa, né? Que é mais instigante. No mundo espiritual, aparentemente, parece mais fácil a gente conseguir segurar as nossas más inclinações, porque o ambiente é diferente, né? E na matéria não. Na matéria a gente tem muito dos nossos conhecimentos limitados, né? É uma experiência diferente da vida espiritual. E por isso que é mais difícil a gente conseguir vencer essas inclinações, né? E fica interessante a gente pensar assim, né, Adriano, que ó, nós estamos em constante modificação e em aperfeiçoamento, porque nos traz esperança e também faz com que eu não fique olhando para o passado apenas no sentimento de culpa, e sim que eu posso reconstruir, que eu posso, quando Osmar também fala, eu venci o mundo, que eu estou vencendo o meu mundo interior, nesse processo de vencer o meu mundo interior, existem acertos e desacertos. Então, o processo de aprendizagem é esse. E às vezes o indivíduo ele fica preso na culpa, porque ele cometeu algum desengano. Se cometeu o desengano, eu não posso voltar atrás, mas eu posso fazer o novo agora, né? Dar novos passos mais seguros agora. O conhecimento nos auxilia muito, e já foi lembrado aqui no programa que o nosso exemplo máximo é Jesus, né? Que vive nesses mundos perfeitos, espírito puro, né? E se Jesus é o nosso guia e mestre, que nós possamos nos apoiar nas lições do Evangelho, para que nos momentos difíceis, onde eu estou tentando vencer o meu mundo interior, eu possa criar força e coragem para isso. Porque os nossos passos, eles são lentos, mas eles têm que ser firmes. Né? Então, olhar para trás e não se envergonhar dos desaceitos que eu cometi lá atrás. E agora olhar para o futuro pensando o seguinte: eu vou acertar, né? Eu vou procurar acertar, eu vou procurar ser um espírito melhor hoje do que fui ontem. Isso nos traz uma esperança tremenda de que eu sempre terei um outro dia para reconstruir. Isso é processo evolutivo. Perfeito, gente. Bom, queria agradecer aqui ao Guilherme, Osmar e Kátia pela companhia nesse dia, nessa conversa. Também mandar um abraço para nosso ouvinte Vitória Correia e ao nosso companheiro Marlon Oliveira. Marlon escreveu num e-mail para a gente aqui, trazendo algumas considerações. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. Lembrando então que nós temos esse canal de comunicação com vocês ouvintes. O nosso e-mail é espiritismoem30@gmail.com.
e aguardamos o contato de vocês aí com as dúvidas e também com sugestões de abordagem dos temas aqui para o nosso diálogo. Muito obrigado a todos e ótima semana.